Quem participa nesse momento é Roberto Baggio, ele que é da Coordenação Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Oi, Roberto, você já está com a gente? Nos ouve? Tudo bom? Sim, oi, boa noite a todos. Estou escutando bem. Roberto, um prazer te receber. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre o plano que foi lançado pelo MST na sexta-feira, inclusive Dia Mundial do Meio Ambiente, esse que é o Plano em Defesa da Vida do Povo Brasileiro. E daí, esse plano aponta algumas medidas emergenciais para a construção do que o MST define como a reforma agrária popular. E essa reforma é apontada como a principal alternativa para superar os efeitos dessa crise social e econômica, crise essa que a gente vive também por conta da pandemia, mas que já vivíamos antes da pandemia do novo coronavírus, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre quais os caminhos que são apontados pelo MST nesse plano, por favor. Sim, olha, nós estamos nessa grande crise, né? Que é uma crise estrutural, econômica, política, sanitária e de abastecimento. Então, nós identificamos na reforma agrária uma alternativa para sair da crise, em dois aspectos. Primeiro é como ela pode, a reforma agrária ser uma alternativa para gerar emprego em massa. Então, para assentar as milhares de famílias que estão nos acampamentos, esperando um pedaço de terra, e também há milhares de famílias que vivem nas periferias das grandes cidades, desempregadas, sem nenhum tipo de renda, né? E passando uma situação muito precária. Então, nesse sentido, nós propomos de que os grandes latifúndios, o governo intensifique um processo de desapropriar os grandes latifúndios para assentar essas famílias e de preferencial nas próximas grandes cidades, das grandes metrópoles. Com isso, geraria emprego em massa e também contribuiria para o abastecimento interno do Brasil, produzindo comida, que hoje é um componente central para a gente superar essa crise que nós estamos vivendo. Então, entre essas medidas está desapropriar e garantir terra para as famílias plantar e trabalhar de forma massiva. E o segundo, a ideia central nossa é que a reforma agrária contribui para a produção de comida. O Brasil precisa de muito alimento, então intensificar um programa de produção de comida e ampliar os programas para comprar a comida que existe no meio rural. Então, existe muita comida que os agricultores, os sem terra, os pequenos agricultores têm, e o governo teria que alocar muito mais recursos para comprar essa comida, para fazer com que essa comida chegue nos centros urbanos, nas grandes periferias, a matar a fome de milhões e milhões de pessoas. E um terceiro componente é a nossa preocupação permanente com o meio ambiente. Então, só a reforma agrária cuida e zela do meio ambiente. O latifúndio destrói o meio ambiente, contamina, derruba a mata e produz um alimento envenenado. Então, nós somos da filosofia de que o meio ambiente, então, a terra, a água, a biodiversidade tem que ser protegida e cuidada. E para isso a gente tem que estimular e plantar muitas árvores para recuperar o meio ambiente, recuperar os biomas desse país. Com isso a gente consegue equilibrar o meio ambiente e possibilitar uma vida mais saudável, tanto no campo como na cidade. E por fim, nós achamos que a reforma agrária é um grande programa que possibilita melhorar as condições de vida da população que vive no campo. Então, garantir que nos projetos de reforma agrária, a população que vive na agricultura, que produz comida, que tem trabalho, um conjunto de políticas públicas que assegura a educação, a saúde, a cultura, o bem-estar, o lazer em todo o território nacional. Então, para superar a crise, repartir a terra é a melhor forma, digamos, de enfrentar essa crise e, de forma imediata, tu atende e resolve o acesso a milhões de pessoas para trabalhar, comer, viver e viver com mais qualidade nesse momento de crise. Baggio, boa noite. Oi, boa noite. Não.
Boa noite. Bajo, e durante essa pandemia também, o MST tem se destacado com ações de solidariedade pelo Brasil afora, né? Vocês já doaram aí pelo MST mais de 1 tonelada de alimentos produzidos em acampamentos e também nos assentamentos para as famílias mais necessitadas, a população mais vulnerável. E a pergunta que eu te faço é: você acredita que a organização popular é a melhor forma de combater hoje a desigualdade do país, Bajo? Não há dúvida nenhuma de que a gente só vai superar essas grandes desigualdades que existem nos países, né? A gente só vai superar a pobreza com um grande processo organizativo e participativo dos pobres. Então, na medida que as famílias mais pobres, mais carentes se organizam, elas vão acessando a direitos públicos, elas vão lutando, ela vai criando consciência e vai resolvendo os problemas. Então, a luta social organizada é uma forma de levar para o poder público a questão de forma coletiva, porque de forma individual a gente não consegue resolver absolutamente nada. Então, através da organização, a gente consegue resolver todos os problemas. O problema de saúde pública, o problema de se alimentar, o problema de gerar riqueza, de ter alternativa de trabalho, de um cuidar dos outros, né? Então, a organização é central para qualquer processo. E nesse momento atual de crise da pandemia, é fundamental, em função que a gente não pode esperar nem do empresariado, o empresariado desemprega e não quer pagar salário. A gente não pode esperar absolutamente nada do governo Bolsonaro, porque ele ameaça a vida, ele é responsável por mais mortes. Então a alternativa qual é? É nós, cuidar dos outros, nesse sentido, cada um se cuide bem de si e, ao mesmo tempo, cuide do vizinho, cuide da comunidade, que é a melhor forma, digamos, a gente não adoecer e passar esse período de crise, porque se a gente depender do Estado brasileiro e, de forma geral, do governo federal, vai ampliar as mortes. Então, a saída que é nós nos organizarmos, nos cuidarmos e um ajudar o outro. E nós, na agricultura, nesse período, estamos intensificando um programa de doação de alimentos, de doação de comida, que é produto do trabalho das famílias. Então, as doações de alimento e de comida é produto da terra repartida, do produto da reforma agrária, e nesse momento de pandemia e de fome, os colonos, os agricultores estão se solidarizando com as famílias mais carentes do mundo urbano e repartindo o que tem de melhor, que é a sua comida, que é produto do seu trabalho. Comida de qualidade, né? Comida saudável. Agroecológica. Sim. Bajo, a gente conversou inclusive com o João Pedro Stedley aqui no Brasil TVT há algumas semanas, e ele aponta também que o combate dessa pandemia, e para que não surjam outras como essa, passa por um novo modelo agrícola, por repensar a exploração dos bens, essa exploração insustentável dos bens. Então, passa por essa discussão, né, de respeito ao meio ambiente, da forma como a gente tem tratado o meio ambiente. Isso é bastante presente dentro do movimento. Sim, nós achamos como isso é fundamental. A gente tem que um novo projeto para a agricultura brasileira, porque esse projeto baseado na grande fazenda, na exploração excessiva dos recursos naturais, na contaminação da água, na contaminação dos rios e produzir só commodities para exportar, está colocando nós numa situação muito frágil. Então, somente repartindo a terra e garantindo que a terra chegue na mão dos pequenos agricultores, dos sem terra, dos que sabem produzir, a gente vai sair nessa crise. E, com a terra na mão dos agricultores, construir uma nova matriz, que é a matriz agroecológica. E na matriz agroecológica vai ter um convívio harmonioso do ser humano com a água, do ser humano com os animais, do ser humano com as plantas, dos seres humanos com a terra. E esse convívio harmonioso vai produzir uma comida saudável, que é uma comida sem veneno, então uma verdadeira comida, um verdadeiro alimento. Isso somente é possível com a reforma agrária e a terra estando na mão dos trabalhadores. Porque o do agronegócio, do modelo dos químicos, ele só contamina, só destrói, só queima a mata e produz commodities para o mercado internacional. Não estão preocupados com o mercado interno. Então, o abastecimento do mercado interno, quem pode assegurar no Brasil é a pequena produção, porque é da pequena produção que vem o arroz, que vem o feijão, que vem a carne, que vem a mandioca, que vem a batata,
que venha a fruta, que venha as verduras, que venha o pão. Então, essa é a riqueza dado um processo de reforma agrária, repensando o modelo, com o objetivo do abastecimento interno. Então, criar esse vínculo entre o pequeno agricultor e a população que vive na cidade. Então, esse vínculo que se complementa de forma cooperada e solidária. Então, nós somos plenamente favoráveis e na reforma agrária já estamos com essa ideia de nós construir uma matriz agroecológica que produza comida para abastecer o nosso povo, e essa comida é um alimento saudável, é vida plena. Baggio, e domingo a gente teve hoje, né, mais um dia de mobilizações, de manifestações pelas ruas, né, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. As pessoas foram às ruas defender a democracia, né, barrar esse discurso de ódio, de fascismo que está ganhando corpo no nosso país. E o MST ele é um dos principais movimentos populares do Brasil, né? Vocês têm expertise nisso, né? Fazem isso muito bem. E eu queria agora saber a sua opinião sobre esse momento de as pessoas irem à rua, das pessoas manifestarem, defender a democracia. O MST tem uma opinião formada sobre isso, Baggio? Sim, nós achamos que esse momento, o central que a gente tem que cuidar muito bem, é cuidar da vida. Então, a gente cuidar, porque se a gente adoecer, a gente corre o risco de morrer, porque o governo, o Estado não assegura nada. Então, nós temos que cuidar muito isso. Então, aquela ideia da gente se cuidar, cuidar da família, cuidar dos vizinhos e cuidar da comunidade, como um componente importante nesse momento da vida nacional. O segundo momento, uma segunda questão central, a gente precisa ser solidário com os que precisam. Então, é o momento de cooperação, é o momento da ajuda, é o momento do cuidado, a gente se preocupar com o outro, como um componente central também, porque é aquela ideia da solidariedade, da vizinhança, de repartir o que a gente tem. Então, vamos repartir comida, vamos repartir o que a gente pode repartir, o que nós podemos, de material de higiene, repartir o cuidado. E um terceiro componente, que eu chamo central, é que o Bolsonaro perdeu todas as condições de governar o país. Então, é urgente que intensifique a luta social para que seja afastado da presidência. E a gente acredita de que com os pedidos de impeachment, agora, o crescimento da luta popular na rua, nós vamos ser vitoriosos e vamos afastar esse governo e reconstruir o Brasil a partir do pós-pandemia. Esse é um pouco nossa expectativa. É nesse sentido minha pergunta, justamente, Baggio, porque falar em reforma agrária nesse momento passa pelo fora Bolsonaro. Esse governo não tem o menor interesse em discutir reforma agrária. Justamente isso. Nós também, digamos, para que avance a reforma agrária, tem que afastar o Bolsonaro. Para garantir a geração de emprego em massa, precisa afastar o Bolsonaro. Para nós fortalecer o SUS, precisa afastar o Bolsonaro. Para a gente garantir que não haja mais morte, precisa afastar o Bolsonaro. Para a gente recuperar uma verdadeira democracia participativa, solidária, sem ódio, sem violência, a gente precisa afastar o Bolsonaro. E, no fundo, a gente precisa de um projeto de Brasil. Então, como a gente constrói um projeto de Brasil, os 200 milhões de brasileiros, os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, a juventude, os desempregados na periferia, a gente precisa de um projeto que garanta uma renda mínima, garanta trabalho, comida, saúde, educação para todo o nosso povo brasileiro. Porque aqui no nosso Brasil tem muita riqueza, tem muita terra, tem muito recurso natural, tem muita ciência. E temos um povo brasileiro, que é um povo especial, querido, trabalhador, solidário, e não merece esse governo que está aí. Então, nós precisamos intensificar a luta social para afastar o Bolsonaro e para nós arregaçar a manga e construir um Brasil que atende a maioria do nosso povo brasileiro. Agora, Baggio, a gente retomando aqui um pouco desse plano para a retomada da economia, tem pesquisadores no Brasil e do exterior que estão apresentando estudos que revelam aí uma grande probabilidade em relação ao aparecimento de novos vírus, né, falando da pandemia, a partir do confinamento de animais em larga escala. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que a criação de gado é um dos motivos de desmatamento do país, que também é provocado pela monocultura e pelo uso de venenos e fertilizantes. É chegada a hora da sociedade definir que modelo econômico ela quer para o país,
já que esse modelo do agronegócio, como você mesmo acabou de mencionar, tem provocado tanta destruição no Brasil, Bajo? É verdade, nós podemos e temos todas as condições de pensar um novo modelo agrário, porque o modelo do agronegócio é a grande fazenda, contamina, que destrói, que queima a mata, contamina o rio, seca as nascentes, e também o modelo dos integrados. Os modelos, então, toda a produção da carne bovina integrada, a produção do carne de frango é integrada, da carne do porco é integrada, que também é uma ameaça de contaminação. Então, é um modelo de integração das empresas transnacionais. Nós não queremos isso, nós não precisamos disso. Nós temos todas as condições de ter uma agricultura saudável, que preserva o meio ambiente, que produz uma comida boa para abastecer a cidade e altamente diversificada. Então, aqui dentro nós temos muita fruta, muito feijão, muito arroz, muita carne que os pequenos agricultores produzem. O que nós precisamos é um Estado, um governo que proteja e estimule quem produz, quem gera emprego, quem cuida do meio ambiente, quem cuida da terra, quem cuida da água. Então, isso que nós precisamos. Assim como no mundo urbano, nós precisamos de um projeto que gere emprego em massa. Os mais de 30, 40 milhões de brasileiros hoje que não têm emprego, não têm renda. Então, nós precisamos de um novo governo, no sentido de que ataque as necessidades do povo. E o central é como garantir uma renda mínima para todo o povo brasileiro. E, em seguida, uma renda que pudesse ser um emprego, um trabalho. Somente isso é possível com o Estado. Nós precisamos de um Estado forte que use os recursos disponíveis na sociedade para atender os 200 milhões de brasileiros. E com isso, para resolver isso, nós precisamos afastar o Bolsonaro e reconstruir uma nova força política no Brasil e, na essência, construir um projeto para o povo brasileiro, e não para os banqueiros, nem para as transnacionais, né? Nem para os golpistas, para o povo brasileiro que quer trabalhar, que quer estudar, que quer viver bem aqui em paz, sem guerra e sem ódio. Então, valorizar a solidariedade humana e a democracia como componente central. E o povo ser partícipe e construtor desse projeto, de forma ativa e solidária. A gente sairá dessa crise. Vou aproveitar o seu gancho que você falou sobre solidariedade, como é necessária nesse momento, e a gente tem visto muitas iniciativas de movimentos populares em solidariedade, com doação de alimentos, e o MST tem feito isso também. Eu sei que o Paraná, inclusive, é um estado que tem doado muito, o MST do Paraná tem doado muito, né? A gente sempre vê notícias de toneladas que o MST do Paraná tem doado de alimentos. E até para fazer um paralelo, Bajo, eu quero que você fale sobre essa questão da solidariedade e fazer um paralelo com o Solidariedade SA, que o Jornal Nacional trouxe, então mostrando empresas que fazem doações, e os movimentos populares somem, né, quando se fala de solidariedade na grande imprensa. E o MST tem feito, sim, tem cumprido, sim, essa missão de ser solidário, de fazer doações de alimentos. É verdade. E se a gente for ver bem, né, somente os trabalhadores podem ser solidários, porque os trabalhadores estão repartindo o que é produto do seu trabalho, na agricultura, na cidade. Então, eles estão repartindo o pão que é produto do seu trabalho. O que a SA faz, as grandes empresas, não é produto do trabalho deles. O que eles estão falando é da exploração que eles acumularam no trabalho. Então, o fator da solidariedade, só pode praticar solidariedade são os trabalhadores. E por isso de que o que as grandes empresas estão doando é quase insignificante, né? E, no fundo, nem pertence a elas. Isso aqui deveria estar embutido no salário dos trabalhadores. E o que é central para nós, nesse momento, é vermos que em todos os rincões do Brasil, nas cidades, nos bairros, na periferia, nas escolas, as pessoas estão repartindo o que tem. Então, revela um pouco essa generosidade que está no coração do povo brasileiro. Nosso povo brasileiro é muito generoso, é muito solidário, ele ajuda quem precisa. E esse é um valor central que eu vejo para a gente reconstruir o Brasil com esse pilar, o pilar da solidariedade, o pilar da soberania, o pilar da participação, o pilar da democracia, o
pilar da igualdade social, por isso que a gente tem que repartir a riqueza que está nos bancos, nas empresas, né, de forma igualitária nesse país. Então, nós temos condições, só que para isso, fazer tudo isso aqui, nós precisamos tirar o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro sair, ser afastado, ser tirado de lá, a gente vai sofrer, a gente vai adoecer e vai continuar as mortes, apesar de tudo que nós estamos tomando como medida efetiva. Então, por isso que nesse momento também o foco central é nós intensificar a luta social, tá? O afastamento e a retirada do Palácio do Planalto do Bolsonaro. Roberto Baggio, da Coordenação Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Roberto, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Tá bom, muito obrigado, agradeço muito e força aí, cuide-se. Parabéns pelo que vocês fazem de informação para levar no Brasil inteiro. Obrigada, se cuida, Roberto. Um abraço.